Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre radiologia na endodontia, tá? Então assim, muitas pessoas não gostam da endo ou julgam a endo e têm uma experiência negativa na endodontia dentro da graduação, principalmente por conta da radiologia, tá? Então, assim, por conta do isolamento absoluto, das várias radiografias que a gente precisa estar executando durante o tratamento, muitos alunos acabam não gostando, tá? Então, essa questão do raio-x gera uma certa dificuldade dentro da nossa disciplina, tá? E o propósito da aula de hoje é justamente esclarecer quais são esses pontos de dificuldade e tentar passar para vocês algumas dicas, alguns acessórios, algumas técnicas que vocês podem estar usando em clínica para estar facilitando o atendimento de vocês, tá bom? Então, assim, eu não vou falar nada de filme radiográfico, exposição, tempo de radiação, como processar, então isso aí não é comigo. Acredito que vocês já tiveram as aulas sobre radiologia, acredito que já tiveram até algumas práticas, né? Então, assim, a gente vai discutir mesmo o assunto dentro da nossa disciplina, tá bom? Para tentar facilitar para vocês um pouco mais na hora de chegar em clínica, tá bom? Então, como vocês já sabem, né, e a gente já comentou no decorrer de algumas aulas, como na aula de obturação, na aula de instrumentação, né, a endodontia, ela é uma das especialidades da odontologia que mais utiliza o raio-x, tá? Então, assim, não se tem um endodontista sem um aparelho de raio-x. Então, assim, ela é fundamental para o nosso tratamento, para a gente estar executando o nosso tratamento, tá? A dosagem da radiação que a gente aplica no nosso tratamento, apesar de serem várias tomadas radiográficas, a gente sabe que aí, durante um tratamento endodôntico de um dente, a gente pode fazer em torno de 3 até 5 imagens radiográficas. Então, assim, apesar de serem várias tomadas radiográficas, por a gente estar trabalhando com radiografias periapicais, tá? A dosagem dessa radiação ainda é considerada mínima e segura para o nosso paciente, tá? E ainda, tá? Hoje em dia, os endodontistas, eles têm lançado mão, tá? Dos aparelhos de raio-x digital. E além de facilitar o dia a dia deles, né? Porque você faz a imagem aparece direto no computador de uma forma rápida, sem ficar precisando trabalhar com revelador, fixador, né? O raio-x digital, a gente vai ver lá para frente, que ele tem uma dose de radiação menor do que a do raio-x convencional, o que seria ainda outra vantagem, tá bom? E claro, tá? Mesmo essa dosagem sendo mínima, a gente tem que se limitar a fazer as tomadas radiográficas que são necessárias, tá? Então, a gente não pode radiografar sem causa, sem motivo nenhum. Então, a gente tem que radiografar somente nas situações necessárias. De maneira geral, na endodontia, existem 3 momentos diferentes e necessários o uso da radiografia, que seria para diagnóstico, tratamento e preservação, controle dos casos. Então, daí a gente vai ver quais são os raios-x feitos dentro de cada um desses momentos, tá bom? Em relação à parte de diagnóstico, tá? Nada mais é do que um raio-x inicial, tá bom? Então, assim, gente, vocês têm que entender que esse raio-x inicial, sempre que possível, tá? Ele deve ser executado. Ele não só vai te orientar em relação ao seu tratamento, confirmação de diagnóstico, mas ele também vai servir como uma documentação para você, tá? Então, vamos supor que você comece um tratamento de canal sem fazer um raio-x inicial do seu dente e acontece que na hora que você está instrumentando, você não consegue descer. Aí você não consegue descer, você fala assim, mas por que não estou conseguindo descer? Vou lá e vou fazer um raio-x para ver. Na hora que você radiografa, você descobre que tinha um instrumento fraturado nesse dente. E aí?
como é que você vai provar para o seu paciente que aquele instrumento já estava ali e não foi você que fraturou o instrumento, né? Ou então, de repente, isso acontece muito, né? Você começa a abrir um dente, né? E aí, depois que você remove, por exemplo, um curativo que já estava, o dente já veio saneado e você remove um curativo para começar o tratamento, aí você olha e fala assim, poxa vida, já destruiu tudo, já destruiu câmera, já não tem mais assoalho, o dente tá perfurado, não tem o que fazer, tem que extrair. E aí, como é que você vai falar pro seu paciente que não foi você quem fez aquilo e que o dente já veio daquele jeito, tá? Então, pessoal, o raio-x inicial, esse raio-x de diagnóstico, ele é extremamente fundamental para a segurança de vocês. Ele deve ser guardado, anexado no prontuário, tá? E serve para você ter argumentos em relação ao que você está fazendo com o seu paciente, ao seu antes e depois de como o paciente chegou para você, tá? Então, não negligenciem, tá? Claro que existem situações onde a gente não dispõe do raio-x e a gente precisa intervir no momento, né? Por exemplo, lá no posto, paciente que chega com dor e a gente não tem o raio-x para fazer, a gente vai atender, vai anestesiar, vai abrir, vai medicar. Só que sempre, vocês fizeram um estágio lá e vocês sabem, toda vez que a gente abre um dente lá e vai encaminhar, a gente já faz o encaminhamento já pedindo o raio-x inicial desse dente, tá bom? Então, assim, imprescindível, tá? É um raio-x fundamental, tá? Então, assim, além de ser uma proteção para vocês, de auxiliar no diagnóstico, é um raio-x onde vocês vão estar se planejando, né? É a imagem inicial do dente de vocês. Então, a partir dessa imagem, você vai olhar a anatomia radicular e pulpar, tá? Então, vai olhar volume de câmera, se o canal é atrésico, se o canal é amplo, se existe ou não curvatura, se o dente está ou não bem posicionado, tá girovertido, se ele é uni, bi ou multiradicular, se existe não presença de lesão, tá? Então, assim, fundamental para você analisar tudo isso, tá? Além disso, nessa imagem inicial, a gente consegue caracterizar e identificar estruturas que são normais ou não, tá? Então, aqui vocês também devem tomar bastante cuidado, porque existem algumas estruturas anatômicas, tá? Como, por exemplo, seio maxilar, processo zigomático, foramento aniano, que a gente não pode confundir com alguma anomalia e acabar assustando o nosso paciente. Então, a gente tem que reconhecer nessa imagem aquilo que é a estrutura anatômica, que é a normalidade, de uma lesão patológica, tá bom? Como eu comentei com vocês, é nesse momento inicial e nesse primeiro raio-x que, se caso vocês tenham algum instrumento fraturado, uma presença de reabsorção, como a gente tem nas últimas imagens, um canal calcificado, onde você já sabe que vai ser um tratamento mais demorado, vai exigir um pouco mais de paciência do seu paciente, você já precisa orientar ele disso. Ó, isso aqui já existe. Por conta disso, o tratamento vai demorar mais, vai custar mais, ou a gente vai ter que se ver por mais sessões. Então, tudo isso é muito importante de já ser avaliado nessa primeira imagem, tá? Outra coisa que vocês precisam tentar associar logo de cara com essa primeira imagem que vocês fazem é a questão da reabilitação, tá? Para saber se o tratamento de canal ele é ou não realmente indicado, tá? Então, geralmente, a gente só quer fazer o raio-x para saber se deu canal ou não, se é canal ou não. Mas, na verdade, a gente tem que olhar um pouquinho a mais, porque você não pode tratar um dente que vai precisar de uma coroa e um pino, e essa raiz é curta e não vai aguentar. Você vai tratar para quê, se você não vai conseguir reabilitar? Então, o diagnóstico não é problema endodôntico, ele já está perdido e vai ser extração. Então, tudo isso, gente, vocês precisam avaliar e pensar frente a essa primeira imagem, que é a imagem inicial e a imagem de diagnóstico, tá? Eu não gosto só de falar imagem de diagnóstico, porque ela não serve só para isso, tá? E também a gente não faz diagnóstico só com o raio-x. A gente precisa avaliar a condição clínica, a gente precisa avaliar sinais e sintomas do nosso paciente, tá? E muitas vezes também com o raio-x sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum, tá bom? Então, assim, eu gosto de falar de imagem inicial, e é isso que vocês precisam avaliar nessa primeira imagem, certo? Na parte do tratamento, a gente vai fazer algumas tomadas radiográficas,
né? E todas as radiografias que são feitas nessa fase do tratamento endodôntico, o paciente ele já está com isolamento na boca. E isso dificulta muito o posicionamento do filme e a técnica de bissetriz, que é a técnica que vocês são acostumados a fazer, né, utilizando o posicionador, tá? O posicionador convencional, a gente não consegue usar no paciente aqui, tá? O posicionador convencional, ele não entra na boca do paciente, então ele é inviável. Então, mais pra frente, a gente vai ver algumas manobras que a gente pode fazer, né, para estar auxiliando aí na colocação do filme dentro da boca do paciente, tá? Então, assim, quais são as radiografias que a gente faz com o paciente isolado, tá? A primeira delas é o raio-x de odontometria, tá? Que é aquele onde vocês vão inserir a lima em CAD-2 e radiografar para avaliar quanto que ficou faltando do instrumento ou quanto passou o instrumento em relação ao ápice radiográfico, tá bom? Então, esse é o primeiro raio-x e nessa situação o paciente já está com isolamento, tá? Não sei se vocês lembram que eu até comentei para vocês uma dica, tá? Quando vocês estiverem em clínica, vocês inserem a lima lá para fazer o raio-x e colocam uma bolinha de algodão prendendo a lima no dente. Por quê? Porque o paciente vai levantar, vai caminhar até o raio-x, ele pode virar a cabeça, a lima pode cair no chão e vocês podem perder o instrumento e o comprimento que foi inserido, tá? Então, uma dica que eu dou pra vocês nesse momento de fazer o raio-x com a lima no dente é travar ela com uma bolinha de algodão, tá bom? O raio-x da prova do cone também é um raio-x importante, né? A gente viu na aula de obturação que ele vai comprovar se existe um travamento, se o cone ele tá no posicionamento correto e no comprimento que eu quero. Então, a gente só vai obturar, né, e ter segurança da nossa obturação tendo esse raio-x dentro dos padrões que a gente precisa, tá? Também é um raio-x obrigatório. O raio-x do penacho também é um raio-x que acontece durante a fase de obturação, e ele é importante para verificação se não houve dobramento do cone, se não existem bolhas ou ainda espaços vazios, né, entre a região de gutapercha e cimento, né? Então, ele me dá uma segurança de que durante todo o processo de condensação lateral, ocorreu tudo como deveria ser, certo? E quando a gente finaliza o tratamento, aí sim, esse raio-x a gente pode fazer sem o isolamento, utilizando o posicionador. Aqui a gente não tem tantos problemas, que é o raio-x final, né? A nossa foto final, onde a gente vende o nosso produto, a foto que todo endodontista gosta de fazer quando o tratamento está bem certinho, tá? Esse raio-x de checagem de sobreposição, nem sempre ele é obrigatório, tá? A gente vai falar bastante sobre essa questão da técnica de Clark, deslocamento do feixe cônico, né? Pra gente tirar algumas dúvidas. Então, ele é um raio-x que a gente utiliza geralmente quando a gente tem dúvida. Se existe um canal sobreposto, se existe uma curvatura que eu não sei se ela tá para mesial ou se ela tá para distal, né? Se eu tenho uma perfuração e eu não sei exatamente aonde ela está, certo, gente? Então, é um raio-x que não é necessário, mas que ele pode ser feito durante a fase de tratamento. A preservação. A preservação envolve o controle do meu tratamento. Então, depois que eu finalizei, né, se está tudo bem, eu não tive nenhuma intercorrência durante as minhas fases de tratamento, o tratamento foi executado de forma redondinha, né? A gente vai acompanhar esse paciente de 6 em 6 meses durante um ano, né? Principalmente em casos onde o dente ele chegou com lesão periapical, porque a gente precisa acompanhar, né, a evolução ou a regressão dessa lesão, né? Então, o sucesso final ele é verificado em intervalos específicos de meses ou anos após o tratamento, pelo fato de os insucessos geralmente ocorrer sem sinais ou sintomas. As radiografias, elas são essenciais para a avaliação do status periapical, tá? Então, assim, o tempo de preservação que você vai pedir para o seu paciente retornar no consultório vai depender muito da condição de cada caso,
tá? Mas geralmente, se o caso foi tranquilo, o dente não tinha lesão, você tá fazendo só uma preservação, depois de 6 meses você pede pro paciente voltar. Se tá tudo bem, o dente tá bem, não tá sentindo dor, não tem nenhuma alteração radiográfica, o paciente está dispensado. Se o dente tem lesão, o ideal é a gente acompanhar de 6 em 6 meses até a regressão dessa lesão, que pode levar 1 ou 2 anos, às vezes até mais, dependendo da extensão dessa lesão. Se eu tive alguma intercorrência durante o meu tratamento, tá? Um extravasamento ou a fratura de um instrumento, aí a gente pode pedir um retorno mais curto para o nosso paciente, a cada 2 meses. Aí depois a gente, se tá tudo bem, a gente vai espaçando a cada 4, a cada 6. E tem que acompanhar. Se a gente teve uma intercorrência, aí a gente precisa estar acompanhando sempre. Tá joia? A gente não vai dispensar esse paciente, a gente vai estar sempre controlando, ok? Como eu comentei com vocês, a gente vai discutir muito a questão da técnica de Clark, do deslocamento do cone, tá? Do feixe cônico. Por quê? Porque nem sempre a gente vai estar trabalhando com um dente uniradicular, tá? Então, quando o dente ele é birradicular ou multiradicular, a gente precisa ter uma visualização das 3 dimensões desse dente. E essas 3 dimensões, a gente sabe que com a imagem radiográfica, a gente não consegue com uma imagem só. Então, para a gente ter uma noção melhor, separar imagens que podem estar sobrepostas, a gente vai estar lançando mão dessa técnica de Clark, tá? Como que funciona? À medida que a posição do cone se movimenta em paralelismo, seja em direção horizontal ou vertical, os objetos do filme deslocam-se para longe da direção do cone. Dessa forma, como regra, a gente vai ter sempre que a raiz lingual ou a raiz palatina, sempre elas vão acompanhar o movimento do cone, enquanto que a raiz vestibular sempre vai se movimentar em direção oposta ao cone. Por isso que a gente fala dessa regra SLOV, tá? Segue lingual ou palatina e oposto vestibular. Por quê? Raiz lingual ou palatina sempre segue o cone, enquanto que a vestibular sempre vai na direção oposta ao cone. Para vocês tentarem entender melhor, nessa imagem a gente tem 3 partes. Vamos pegar primeiro a parte do meio, que seria correspondente ao raio-x ortorradial, raio-x convencional, onde a gente faz a técnica do paralelismo sem deslocamento nenhum, tá? Como é um dente birradicular, o que vai acontecer, pessoal? As 2 raízes, elas vão ficar sobrepostas, então eu não vou ter uma visualização delas de forma distinta, ou seja, eu preciso deslocar ou para mesial ou para distal para eu conseguir ter uma melhor visualização. Então, para vocês perceberem como a regra funciona, tá? Vamos lá na primeira imagem, tá vendo? Na primeira imagem, vocês estão enxergando escrito mesial lá na parte de cima do filme, certo? Isso significa que o cone que estava reto, ele vai ser deslocado para mesial. Quando a gente desloca o cone para mesial, o que a gente percebe? Que a raiz palatina, ela acompanha esse movimento. Ela acompanha e ela começa a aparecer no meu campo de visão, tá? Por isso que a gente fala que a raiz palatina é aquela que acompanha o deslocamento do feixe, tá? Vamos lá para a terceira parte da imagem, a última imagem que a gente tem ali no canto, onde está escrito distal em cima, tá? Então, aqui nessa situação, o deslocamento do cone, tá? Ele vai ser feito para distal. Quando a gente desloca para distal, acontece a mesma situação. Então, a gente percebe o quê? Que a palatina, ela acompanha esse movimento. E a vestibular, ela segue o movimento contrário ou ela se mantém, tá? Então, por isso, a regra de que o objeto que acompanha é aquele que está por palatina ou por lingual,
Tudo bem? Conseguiram entender essa parte? Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que a raiz que acompanha o movimento do deslocamento do feixe vai ser a raiz palatina ou lingual, certo? A gente vai ver a aplicação disso, tá? Por exemplo, gente, olha aqui nesse caso, tá? Lá na primeira imagem, lá em cima, onde a gente tem o feixe cônico sendo posicionado na direção ortorradial, paralelismo com a película, tá? A gente vai ter a imagem inicial. Então, é como se vocês estivessem fazendo ali um raio-x inicial utilizando o posicionador, normal, para vocês avaliarem o dente, tá? O que vocês obtiveram na primeira imagem? Então, a gente obteve um dente, onde a gente consegue visualizar 3 canais, tá? A gente consegue ver 2 canais na raiz mesial e um canal na raiz distal. O canal mais volumoso, né, aquele canal que a gente consegue ver com mais clareza, geralmente ele vai ser o vestibular, tá? O canal geralmente que aparece como mais fininho no raio-x, ele tende a estar mais longe, então ou vai ser o palatino ou ele vai ser o lingual. Beleza. Nessa situação, a gente distalizou ou mesializou, né? Fez o deslocamento do feixe. Para quê? Qual que era o objetivo? Era avaliar se nessa raiz distal também não teria mais um canal, tá? Então, por isso, tá? O que foi feito? Nesse caso, a gente pegou, como eu quero avaliar melhor a minha raiz distal e eu quero que ela apareça melhor no meu raio-x, eu distalizei o meu feixe cônico. Quando eu distalizei, eu consegui enxergar mais um conduto, mais um canal na minha raiz distal, certo? Então, vocês conseguiram perceber que uma das utilidades desse deslocamento do feixe cônico, dessa técnica de Clark, pode ser o quê? Para a gente fazer uma dissociação dessas raízes. Uma dissociação dos canais que às vezes podem estar sobrepostos, tá? Não necessariamente eu quero saber se ele está por mesial ou por lingual, né? Mas aqui nesse caso eu queria saber se ele existia ou não, tá bom? Então, quais são as indicações da gente aplicar essa técnica de deslocamento, tá? Uma é essa que a gente discutiu no slide anterior. Separação e identificação de canais superpostos, tá? Então, a gente tem que, principalmente em casos de molares, onde a gente tem sobre o mesmo plano vestíbulo lingual, às vezes 2 ou mais estruturas, né? Que essa técnica pode ser aplicada com o objetivo do quê? De fazer a gente enxergar, tá? Às vezes, a gente tá fazendo tratamento de canal de um dente, a gente achou lá 2 na mesial, 1 na distal, que geralmente é o que acontece, e o paciente volta falando que tá sentindo dor, que tá sentindo dor, que tá sentindo dor, né? Uma das formas da gente tentar diagnosticar e ver se não tem mais um canal seria fazendo esse deslocamento do feixe. Outra indicação seria movimentação e identificação de estruturas superpostas. Existem algumas estruturas, como por exemplo, seio maxilar, processo zigomático, que eles podem ficar superpostos em relação principalmente a curvaturas e ao ápice, né, ao ápice dos dentes. E isso dificulta muitas vezes a gente poder calcular o comprimento de trabalho ou a gente conseguir se orientar se realmente existe ou não uma curvatura ali para a gente poder se preparar quanto ao instrumento que a gente vai estar utilizando. Então, nessas situações, como é o caso que a gente consegue ver nessa primeira figura ali embaixo, onde a gente tem uma imagem bem radiopaca em cima da região do molar, é o processo zigomático. A gente, como o processo zigomático está superposto, a gente não consegue enxergar o final dessa raiz. Não consigo nem ver se tem curvatura e nem consigo enxergar o final, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um deslocamento do feixe para a gente conseguir enxergar, igual a gente vê ali na segunda setinha, a porção final. Por exemplo, para a gente ver se a obturação se estendeu até onde deveria se estender. Tá joia?
Mais uma utilização, tá? Que a gente pode estar lançando mão dessa técnica, seria para determinação e localização de perfurações, canais que a gente não tinha percebido, como aquela situação que eu relatei para vocês, paciente volta com dor e a gente já instrumentou e na hora que vê tem mais um, né? E também canais calcificados. Aqui nessa segunda imagem, a gente tem um exemplo de caso de perfuração num pré-molar, tá? Esse aqui é um pré-molar inferior, que no caso ele tinha 2 canais, um vestibular e um lingual, e a lesão que aparece ali na lateral mesial, né, ela fica muito sugestiva de ser uma lesão ocasionada por uma perfuração durante o preparo do pino, tá? Aí, o que aconteceu? Foi feito um deslocamento, tá? Pra gente poder avaliar se essa perfuração aconteceu na raiz mesial ou na raiz lingual ou na raiz vestibular. Como a minha lesão ela tá na mesial, eu vou fazer o quê? Eu vou deslocar o meu feixe cônico para o sentido mesial para conseguir deslocar para o sentido da lesão. Se eu desloco para a distal, na distal não tem lesão, às vezes eu posso até encobrir essa lesão na hora que eu faço o deslocamento, na imagem não aparece nada de interessante para mim. Então, a lesão está na mesial, vou fazer um leve deslocamento para mesial. Quando a gente desloca para mesial, o que acontece? A gente percebe que a pontinha do pino, ela se deslocou para distal. Teve um leve deslocamento para distal, que é o que a gente observa na segunda imagem. Ou seja, o deslocamento ele foi contrário ao do feixe cônico. Quando isso acontece, o que a gente tem pela regra? Que o problema está na vestibular, porque foi contrário ao feixe cônico. Ou seja, a perfuração, ela aconteceu na raiz vestibular. Tá joia, gente? Então, aqui a gente tem indicação e aplicação da técnica, bem definido para vocês, tá certo? Porém, apesar dessa técnica auxiliar bastante a gente na endodontia, em todas essas situações que eu descrevi para vocês, ela apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, qualidade da imagem, tá? Como a gente deixa de realizar o paralelismo, né, seja ele pela técnica propriamente dita ou utilizando o posicionador de forma convencional, né, a imagem ela perde um pouco da sua qualidade, né, ela pode ficar embaçada ou fragmentada e a gente vai ter menos contraste entre as estruturas radiolúcidas e radiopacas. Além disso, a gente pode, por querer evidenciar uma região ou tirar de sobreposição uma região, um objeto, acabar sobrepondo outras estruturas, né? Então, não tem como, a gente vai perder em alguma forma, mas é aquilo que eu falei, geralmente esses raios-x que a gente faz com deslocamento do feixe, eles são raio-x de auxílio no tratamento, né? Então, assim, a gente nunca tá muito preocupado em relação à qualidade dessa imagem, mas sim se a gente vai conseguir enxergar aquilo que a gente precisa e tá querendo, tá bom? Quanto mais eu vou aumentar a angulação do meu cone, mais eu vou fazer o deslocamento, mais qualidade de imagem eu vou perder, tá? Mais a minha imagem deixa de ficar nítida, fica mais embaçada. Por isso que eles preconizam que esse deslocamento ele deve ser de em torno de 20 graus, né? Os estudos falam que quando esse deslocamento ele gira em torno de 20 graus, a gente perde menos qualidade de imagem, né? E aí fica suficiente para que a gente consiga interpretar o que precisa sem perder tanto da imagem, tá bom? Nessa parte da aula, eu quero discutir com vocês alguns pontos a respeito de lesões radiolúcidas e radiopacas. Né? Uma discussão rápida, só para abrir um pouco a cabeça de vocês em relação de que nem tudo que a gente encontra na região periapical
que é circular em volta do ápice e é radiolúcido, é uma lesão de origem endodôntica, tá bom? Então, assim, só para fazer vocês pensarem que aquilo pode não só estar relacionado com a endo, mas ter, de repente, uma outra causa associada, ou nem ser endo, ser de outro tipo de origem, tá bom? Então, falando em termos de lesões radiolúcidas, tá? Uma lesão radiolúcida de origem endodôntica, ela geralmente vai apresentar 4 características básicas, que são a ausência da lâmina dura, então essa lesão, né, ela vai ter reabsorvido a lâmina dura em volta ali do dente. A área radiolúcida, ela vai ficar retida ao ápice, independente da angulação do cone. Ou seja, são lesões geralmente bem localizadas, bem definidas em forma de gota, tá? Geralmente não são tão extensas, tá? E essas lesões, elas têm uma causa definida e geralmente é a necrose pulpar. E essa necrose pulpar, ela pode ser evidenciada pelos testes de vitalidade pulpar, tá? Então, você faz o teste de vitalidade, dá negativo. Aí sim a gente tem uma lesão de origem endodôntica. Se eu tenho uma lesão grande igual essas da imagem e eu faço teste de vitalidade pulpar e o paciente sente, provavelmente a gente... Pode ser que eu precise tratar o canal? Pode, igual na primeira imagem, tem uma cárie muito grande, pode ser que realmente o decanal precise tratar. Mas pode ser que eu tenha uma outra causa associada também, tá? E aí eu preciso investigar melhor. Essa outra causa, ela pode ser tanto um abscesso periodontal, pode ser de origem periodontal, pode ser uma trinca, uma fratura, né? Então, a gente precisa estar analisando, tá? As lesões radiolúcidas de origens não endodôntica, elas são múltiplas, tá? Tem várias. E elas têm diferentes aparências e localizações. Muitas estão posicionadas no ápice radicular ou intimamente próximas a ele. O principal critério para diferenciação entre a origem da lesão, de lesão radiolúcida, vai depender do teste de vitalidade pulpar, como eu tinha comentado com vocês. Se uma área radiolúcida significativa e desenvolvida for uma lesão de origem endodôntica, ela deverá resultar de uma necrose. Se é necrose, o teste de vitalidade pulpar ele vai dar negativo. Às vezes não dá totalmente negativo, mas o paciente sente muito pouquinho, porque é o começo de uma necrose, tá? Mas é importante e ele deve ser feito. Em termos de lesões radiopacas, tá? De origem endodôntica, a principal que a gente tem e que a gente fala é a osteite condensante, tá? Ela tem um aspecto radiopaco difuso e um arranjo grosseiramente concêntrico ao redor do ápice radicular. Histologicamente, essa lesão, ela aparece como um aumento do trabeculado ósseo nessa região, tá? Nessas situações, a polpa ela não está necrosada, mas ela se encontra num estado bem inflamado, tá? Podendo ou não ter vitalidade associada. É muito frequente a gente encontrar a osteite condensante associada à periodontite apical. As lesões radiopacas de origem não endodônticas, diferente da osteite condensante, elas não são patológicas e possuem bordas bem definidas e uma estrutura homogênea. Elas não estão associadas com lesões pulpares e comumente são encontradas na região apical de dentes posteriores e inferiores. Lembra que eu comentei com vocês de que a gente iria dar algumas dicas em relação a como proceder durante o raio-x na fase de tratamento endodôntico quando se tem o isolamento? Pois bem, então além da questão do deslocamento do feixe cônico e da técnica de Clark que a gente pode utilizar para todas aquelas indicações que a gente já falou, tá? A gente pode utilizar a pinça hemostática, tá? Então, assim, como eu comentei, para fazer o raio-x durante o tratamento endodôntico, o posicionador convencional, ele não vai ajudar vocês, a gente não consegue adaptar, tá? Então, ele não é indicado. O
que comumente a gente faz? Pede para o próprio paciente, com o polegar ou com o indicador, segurar o filme radiográfico, tá? O que acontece? Muitas vezes o paciente tem ânsia, muitas vezes o paciente deixa o filme cair dentro da boca e vira aquela babação. Outras vezes, o paciente, pela pressão que ele faz, o filme acaba ficando encurvado e a qualidade da imagem fica prejudicada. Então, um dispositivo simples, barato, autoclavável que vocês podem estar utilizando e vocês vão ter por conta da cirurgia, da dentística, e aí eu peço encarecidamente que vocês tenham no material de endo de vocês também, é a pinça hemostática, tá, gente? Então, ela pode ser utilizada, tem fácil adaptação e manuseio. Você posiciona ela, pinça o filme radiográfico bem na beirinha e pede para o paciente segurar o cabo, tá? Então, daí o cone, ele é alinhado paralelamente à pinça hemostática no plano frontal e a 90 graus do cabo, tá? Então, você faz, na verdade, como se a posição do cone é a mesma como se você estivesse pedindo para o paciente segurar o filme, exatamente igual. A diferença ainda é que a pinça, você tem a orientação do cabo da pinça, o que facilita um pouco para vocês. Outra coisa que eu não coloquei aqui na apresentação, mas que pode ajudar vocês também na hora de fazer o raio-x, tá? É a questão do arco. Aquele arco que mostra na imagem anterior, ele não tá certo. Se vocês repararem, ele é um arco da dentística. O arco que a gente utiliza na endo, que é o arco de Ostby, que é aquele mais ovalado, né, mais com formato hexagonal, ele pode ser fixo ou dobrável, tá? O que acontece? O arco fixo, às vezes, na hora que a gente vai fazer o raio-x, dependendo da posição que tá o dente, a gente precisa remover o arco. Aí o lençol, ele fica solto na boca. Aí é aquela babação toda, né? Tem paciente até que come o lençol. Então, assim, não é tão prático. Quando o arco é dobrável, a gente consegue ter uma visualização melhor da arcada do paciente e a gente não tem esse problema com o lençol, porque o lençol ele fica semi-preso, tá? Então, assim, quem puder tá comprando, acho que a diferença de preço entre um e o outro não é tão grande, o arco dobrável ele facilita um pouco mais na hora de fazer o raio-x. E outra dica que eu dou pra vocês também no momento da radiografia, tá? É toda vez, antes de vocês tirarem o paciente da cadeira para ir levar lá pro raio-x, sugar, tá? Então, suga toda a saliva que tem na boca desse paciente e sempre leva o paciente com um guardanapo na mão, tá? Eu não quero chegar lá na clínica e ver paciente lá no raio-x todo babado, limpando a saliva no canto da mão. É bem desagradável, tá, gente? Sempre se coloquem no lugar do paciente, tá? Então, ele tá lá com a boca aberta, salivando, pingando saliva. Por mais que eles saibam que é a universidade, tá? É uma situação muito chata. Então, sempre levem guardanapo com vocês para dar para o paciente se precisar, porque a babação é grande, tá? E o paciente sempre com o guardanapinho na mão também, para ele ficar mais confortável, não se sentir acanhado nem nada, tá? Outro dispositivo que vocês podem utilizar é o posicionador de endo, tá? Então, aqui a gente tem o posicionador convencional, que é o que vocês já tiveram contato, já utilizaram. E o posicionador de endo, que ele é um pouco adaptado. Então, a borracha onde o paciente morde não é em cima, ela é embaixo. E o posicionamento do filme, ele não é exatamente no mesmo lugar onde o paciente morde. Ele também é um pouco mais deslocado, tá? Tem um custo um pouco maior esse posicionador. Particularmente, eu não uso, tá? Não tive, não uso. Hoje já me acostumei e não sinto falta. Mas tenho colegas que usam e falam que é praticidade, tá? Quem tem interesse em fazer implante, área de cirurgia, é um tipo de posicionador que também se utiliza muito durante o transcirúrgico, tá bom? Então, de repente, vale a pena o investimento, tá? Nesse vídeo que eu coloquei pra vocês, vocês vão conseguir depois, na apresentação de PowerPoint convencional, terem acesso a ele e conseguirem entender melhor o manuseio, como funciona esse posicionador para endo e para cirurgia, tá joia?
Nessa parte, não se assustem, tá? Eu sei que na hora que vocês olham assim, dá uma assustada essa quantidade de seta falando de ângulo, mas é só para vocês entenderem onde colocar o feixe cônico, tá? Então, tanto esse slide quanto o seguinte, eles servem para orientação no posicionamento do feixe cônico, pensando que nesse momento, que é o momento do raio-x, durante o tratamento, vocês não estariam usando o posicionador. E aí, como vocês não têm o posicionador para se orientar aonde vai ficar o feixe cônico, a intenção desses slides é mais ou menos essa, direcionar aonde colocar o feixe cônico. Esquecendo agora a parte de deslocamento do feixe, mas pensando só num raio-x mesmo que vocês precisam para confirmar comprimento de trabalho, confirmar prova de cone e penacho, tá certo? Então, para a região de maxila, vocês teriam essa imagem, tá? Então, a posição do raio-x, gente, ela vai ser sempre posterior aos dentes que você quer focar, que você quer ter a imagem, tá? O que vai mudar? A posição do cone, tá? Então, para a região dos incisivos, na maxila, a gente vai fazer o quê? Cone no sentido do ângulo reto, posição normal, tá bom? Ângulo reto em relação ao filme radiográfico. Para canino, também a mesma coisa, tá? Para a região de pré-molares, a gente precisa angular para mesial em torno de 20 graus. Para a região dos molares convencionais, tá? Que vão ter aí 3 canais, a gente posiciona num ângulo reto. E para aqueles molares que podem ter uma sobreposição de canais, tá? Onde a gente pode ter 4 canais, às vezes até 5 canais, tá? A gente vai angular 20 graus para mesial. Para mandíbula, como vai funcionar? Então, considerando também que vocês não têm o posicionador, tá? Então, na mandíbula, começando ali pelos incisivos, tá? A gente vai colocar o filme, posicionar o filme. Podemos tentar posicionar o filme na horizontal, porque geralmente não são dentes muito longos, então às vezes a gente consegue pegar os 4 numa imagem horizontal melhor, né? A gente dá uma angulada para distal 20 graus. Pro canino, a gente vai angular para mesial em torno de 20 graus. Para a região dos pré-molares, a gente vai angular para mesial também em torno de 20 graus. E para a região dos molares, tá? A gente vai angular em torno de 20 graus para distal daí, certo? Aqui no caso de molares inferiores, se eu for precisar dissociar para encontrar algum canal sobreposto, alguma coisa assim, aí a gente precisa depois analisar certinho qual raiz que eu quero localizar, tá? Mas de maneira geral, aquela imagem inicial ortorradial é dentro desses padrões que a gente está mostrando para vocês nessas imagens, tá bom? Falando um pouquinho para vocês sobre a radiografia digital, eu comentei um pouco na apresentação, né, quando a gente estava falando dos objetivos da aula e da importância do raio-x para o tratamento endodôntico. A radiografia digital, ela já está no mercado há um tempo e ela é uma das inovações mais valorizadas dentro da endodontia, porque ela facilitou em muito o trabalho do especialista, né? Ela dispensa toda aquela coisa de caixa reveladora, revelador, fixador, né? E se você for pensar o que você gasta, né, no mês, se você que é especialista, o que você gasta no mês com os líquidos de revelação, com película radiográfica, vale a pena o investimento do aparelho, tá? Quais são as vantagens desse sensor digital, tá? Redução de radiação para o paciente, aquilo que eu já tinha comentado com vocês, então a radiação ela é menor do que no raio-x convencional.
aumento na velocidade de obtenção da imagem, então você disparou, a imagem já aparece para você no computador, no software, tá? Armazenamento e acesso no computador e um sistema que não requer um processador de raio-x ou uma sala escura, ou seja, dispensa os líquidos e a câmara de revelação, né? E também você não precisa ficar anexando raio-x no prontuário. Você cria uma pasta com o nome do seu paciente e todos os raios-x eles ficam armazenados nessa pasta, tá? Outra vantagem, gente, é que geralmente o endodontista que só faz endo, ele recebe muito encaminhamento, né? Então o paciente vem para ele para fazer o canal e volta. Então o que o endodontista pode fazer que tem o raio-x digital? Ele manda no e-mail do colega que encaminhou o paciente, e aí o colega já tem lá o raio-x certinho, tá? O raio-x digital, o software, ele vem algumas medidas que permitem com que você tenha uma noção da odontometria também. Então, você faz o raio-x inicial e você pode medir mais ou menos aquela raiz, ter uma noção mais precisa dos valores dos canais. Então, assim, é sensacional, é muito bacana, tá? E sem contar que depois você pode manipular a imagem, deixar mais claro, deixar mais escuro, né? Setar certas estruturas que você quer. E não tem aquele problema de manchar, de perder, né? Então, assim, é sensacional. É um investimento que realmente vale a pena, tá? Desvantagens. O custo. É um equipamento caro, tá? E em relação ao diagnóstico, não mostra superioridade quando comparadas às radiografias convencionais. Ou seja, a imagem, ela não tem uma qualidade infinitamente melhor, ela não vai mostrar nada a mais do que uma imagem de raio-x convencional. Então, ela também não é tridimensional, ela é bidimensional igual ao raio-x convencional, né? Só que tem todas essas outras vantagens que a gente comentou anteriormente, tá joia? Diferente da tomografia, né? Que é o exame que a gente tem hoje em dia mais desenvolvido, né? Onde, sim, nesse exame eu vou ter uma imagem diferenciada, tanto em termos de qualidade, quanto em termos de estruturas visualizadas, né? É a imagem que permite eu ter as 3 dimensões, então eu enxergar aquilo que eu não enxergava antes, né? Quais são as vantagens? Ela deve ser aplicada como um exame complementar, tá? Então, assim, eu não posso, o paciente chegou para mim, para eu fazer diagnóstico, iniciar o tratamento, e logo de cara eu pedi uma tomografia. Né? Então, a gente não vive aqui no Brasil ainda essa realidade, tá? Por quê? Porque é um exame ainda muito caro, né? E não é que ele é indispensável, ele me permite ter acesso a outras estruturas, a ver algo mais. Mas eu consigo fazer um tratamento sem a minha tomografia? Em 80%, 90% dos casos, sim. Geralmente, a gente vai solicitar uma tomografia quando a radiografia convencional, a radiografia digital, não esclarece uma dúvida ou não me direciona para aquilo que eu preciso, tá bom? Auxílio no diagnóstico e planejamento de casos mais complexos, tá? Auxílio na identificação de canais que eu não consegui localizar, que meu paciente continua sintomático, que eu não obtive sucesso, né? Auxílio no tratamento de canais calcificados, então na hora que eu faço a minha abertura, eu enxergo que tem a abertura ali do canal, eu consigo enxergar, mas eu não consigo entrar, então e não consigo descer. Então a tomografia ela vai me auxiliar, né, mostrando aonde que está a calcificação, terço médio, terço apical, até onde ela se estende, existe luz de canal ou não, né? Por exemplo, tem muitos casos onde a gente pega o raio-x e não enxerga nada, o canal está tão calcificado que na hora que a gente faz o raio-x, por ele ser bidimensional, a gente não enxerga luz de canal. Com a tomografia, eu consigo ver se existe ou não realmente uma luz ali para eu ter acesso, tá? Avaliação da dimensão das lesões perirradiculares. Então, se houve ou não já uma exposição da tábua óssea, vestibular, palatina, como é que tá em relação às dimensões que essa lesão já atingiu, tá bom? Desvantagens. Feita em clínica radiológica, tá? Então, assim, para ter num consultório particular é extremamente cara.
tá? Sem contar, assim, que você precisa ter uma pessoa responsável só para fazer manipulação e laudo, né? Então, assim, em consultório particular, não é uma realidade. Então, você depende que o paciente vá num outro lugar para poder estar fazendo. Alto custo. Não sei aqui em Paranavaí, tá, gente? Mas em Maringá, a gente encontrava por 230, 240 reais, se eu não me engano, um dos lugares mais baratos, tá? E a quantidade de radiação, tá? Então, uma tomografia equivale a 14 periapicais, que não é o que a gente faz geralmente num tratamento de canal, né? Um tratamento de canal convencional, utilizando raio-x convencional, a gente não faz tudo isso de tomada periapical, né? Então, assim, ela tem uma quantidade de radiação maior do que o raio-x convencional periapical, e por isso que eu falo, ela deve ser utilizada como um exame complementar, quando você realmente precisa e sente necessidade dela. Senão a gente não precisa expor o paciente a essa radiação e nem a esse custo, tá joia? Mas ela é boa? Ela é excelente, é muito boa de ser trabalhar, você tem uma segurança, né, muito melhor. Quando você manda o paciente para fazer a tomo e vem o resultado, vem tipo as medidas de todos os canais certinho já no laudo, entendeu? Então é bem legal, bem legal. Todos os canais setados é bem legal, tá bom? Mas ainda não é um exame que deve ser executado na nossa prática diária, tá? Então somente em situações mais específicas. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? Dessa parte de radiologia em endo. Então, assim, deixar bem claro para vocês que não existe endodontia sem raio-x, tá? É uma coisa que vocês vão ter que aceitar e levar, tá? Quem vai fazendo depois no final vai acabar gostando, não tem como. E durante a graduação a gente tem que saber lidar, tá? É a parte mais chata do tratamento, eu concordo. Até vocês se adaptarem a essa coisa de ter que levar o paciente, fazer o raio-x, revelar, ver se deu certo. Aí tem toda aquela questão da babação, às vezes o instrumento cai no meio do caminho. Então, assim, é complicado, eu entendo o lado de vocês, já passei por isso, tá? Mas é por isso que a gente dá essa aula, tá? Então, a gente dá algumas manobras, a gente mostra para vocês o uso da pinça hemostática, a gente mostra que tem os posicionadores para quem quiser comprar, o arco dobrável pode estar ajudando. Então, esse é o objetivo dessa aula, tentar passar algumas dicas, algumas manobras, algumas técnicas que podem estar auxiliando vocês no dia a dia da clínica, tá? E tornar a experiência menos traumatizante, tá bom? Então, assim, eu vou ficar à disposição para vocês, para tirar qualquer dúvida, tá? Na live, pode ficar tranquilos, que daí eu quero discutir bastante com vocês a questão da técnica de Clark, tá? Que eu acho que é a parte mais complicada da aula, porque como eu não consigo setar para vocês as imagens certinho, então eu não consigo demonstrar certinho como é que funciona a questão do deslocamento premesial, deslocamento do feixe cônico, raiz que acompanha, raiz que segue direção oposta ao feixe cônico. Então isso às vezes pode não ter ficado tão claro para vocês. Então na live eu quero discutir principalmente esses pontos da técnica, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente vai estar discutindo isso. E aí eu vou mandar as questões para vocês, com o mesmo tempo de sempre para serem respondidas, mandadas no e-mail, eu corrijo de forma individual, tirando as dúvidas individuais. E aí na live a gente se encontra para tirar o restante das dúvidas e discutir melhor essa questão aí da técnica, tá? Mas eu espero que tenham entendido, pelo menos um pouco, pelo menos ter esclarecido algumas coisas. E espero que vocês estejam gostando, tá, da nossa matéria. Foi a última aula teórica, acredito, desse segundo bimestre. E aí a gente já vai começar com as revisões, provavelmente. Tá joia, pessoal? Muito obrigada. O livro que eu utilizei, tá, para essa aula é esse, capítulo 11. E aí fiquem à vontade para estarem consultando, caso tenham alguma dúvida maior ou para se aprofundar mesmo, beleza? Um beijo para vocês.